E se eu disser para você que nós fomos formados para sermos generosos? Ou seja, ao invés de vivermos uma vida centralizada em nós mesmos, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e ao invés de retermos, conceder e doar. Pesquisadores da Universidade de Zurique mapearam alguns voluntários em situações de generosidade. E quando então, por exames, observaram o cérebro dessas pessoas, as mesmas áreas em situações de generosidade que eram acessadas eram as mesmas em situações de felicidade. O que isso mostra para mim e para você? Que nós vamos ser mais felizes quando nós estivermos dentro da perspectiva do doar, do descentralizar de nós mesmos, ao invés do reter e olhar só para o nosso próprio umbigo. Outra pesquisa mostrou que nós temos no nosso cérebro um centro de generosidade. Ou seja, quando analisada essa área do cérebro exposta a uma situação de doação, ela iluminava dentro das fotos e dos exames feitos no laboratório. Nós, eu e você, fomos formados para não reter, mas para doar, para não centralizarmos em nós mesmos, mas olhar para o outro. Agora, se nós sabemos que temos esse viés, por que muitas vezes nós retemos? Eu vejo pelo menos 3 razões básicas, não as únicas, mas eu acredito que 3 principais. A primeira razão pela qual nós muitas vezes retemos é porque nós temos uma mentalidade de escassez ao invés de uma mentalidade de abundância. A mentalidade de escassez funciona como se nós tivéssemos o último pedaço de bolo do mundo e eu preciso me agarrar a ele de todas as formas e com todas as minhas forças. É como se fossem os últimos recursos, o último saco de dinheiro e fosse para nós a última solução. E por isso eu não posso abrir mão daquilo. Mas nós somos chamados a ter uma mentalidade em que, como nós sendo um canal para os outros, para afetá-los para o bem. Por isso, ao invés de reter, eu posso caminhar na perspectiva da abundância e passar para frente, afetando pessoas que estão ao meu redor e a minha comunidade. Segunda razão que eu acredito que muitas vezes eu e você nós acabamos por reter ao invés de doar é porque nós temos um senso de desvantagem. É como se a vida fosse uma corrida e as pessoas estão chegando na fase de chegada primeiro do que eu e você. E por essa razão eu preciso conservar toda a minha energia e todas as minhas forças para poder vencer o outro. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e ao invés de analisarmos pela nossa própria história, pela nossa própria jornada, nós comparamos com o outro e com a história do outro. E quando nós fazemos isso, nós acabamos entrando numa espiral descendente, aonde ao invés de celebrar a minha história, eu entro dentro de um sentimento de desvantagem porque estou ficando para trás e a gente fica seco, fechado e sem essa perspectiva da doação. Nós não doamos mais tempo, nós não doamos mais o ouvido para o próximo, nós não doamos mais tempo para as nossas relações, porque afinal de contas eu preciso correr, correr, correr e correr. Uma terceira e última, não sendo somente essas 3, como eu disse, mas eu acredito que uma outra razão é porque muitas vezes nós ficamos amargurados com o mundo. E amargurados com o mundo porque algumas coisas não aconteceram da maneira com que nós esperávamos. E porque essas coisas não aconteceram da maneira com que eu e você esperávamos, nós ficamos fechados, centrados em nós mesmos, achando que o mundo nos deve ou que alguém nos deve. E o sentimento de débito, ele nos paralisa e faz com que nós não possamos florescer nas nossas relações. O meu convite para você aqui hoje é: quais têm sido os pensamentos que têm assolado você? Mentalidade de escassez, amargura com o mundo ou um sentimento de desvantagem? Tente analisar você mesmo e perceber aonde você está estagnado. Agora eu quero fazer um convite. Um convite que, ao invés de focar dentro desse cenário, nas dificuldades, foque nas possibilidades.
nas possibilidades que estão hoje nas suas mãos, nas possibilidades que estão ao seu redor e nas relações que você tem perto de você. Se aprofunde nelas, conecte com elas e, ao invés de reter e centralizar, como eu posso me descentralizar e envolver mais com o outro? Pense em dinâmicas práticas. Talvez seja sair para tomar um café e ouvir melhor o outro. Talvez seja retomar aquela causa ou aquele projeto. Talvez seja conversar comigo mesmo e entender que não, eu não estou em desvantagem. Eu tenho a minha própria história e eu tenho meu próprio tempo. Talvez seja uma ou qualquer outra situação que você precisa ir em direção a ela. O fato aqui é, você foi criado não para reter, mas para tudo que tem nas mãos ser um canal para afetar outra pessoa para o bem, ou outras pessoas para o bem. E enquanto você retém as suas habilidades, os seus dons, as suas capacidades, esse senso de desajuste e de amargura fica centralizado aí dentro de você. Vamos pensar em quais passos você e eu podemos dar em prol do outro, em conexão, e nós vamos alcançar os nossos objetivos e a nossa missão quando conectarmos melhor com as pessoas. Pensa sobre isso e continua seguindo os nossos vídeos, se inscreve no nosso canal e também segue no Instagram, curta a nossa página no Facebook, porque assim você vai estar sendo atualizado constantemente dessas mensagens que trazem uma vida mais plena. E eu ainda convido você para poder compartilhar esse vídeo com alguém que precisa sair desse movimento para passar para o movimento da generosidade. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.